E Na primeira vez que eu escolhi Tóquio. Então, continuando aqui, meninos, a gente tem a hanseníase, tá? Que ela é conhecida oficialmente por esse nome desde 1976. Antigamente, a hanseníase era conhecida como lepra, tá? Então, ela é uma das doenças mais antigas da história da medicina e ela é causada pelo bacilo de Hansen, que é um micobactério lepreio, por isso que se chamava ela de lepra, tá? Um parasita que ataca a pele e os nervos periféricos. Pode afetar outros órgãos, como fígado, testículos e olhos. Então, ela, portanto, não é hereditária, tá? Ela é adquirida. Não tem como uma pessoa que teve hanseníase passar para o filho, que ela não é hereditária, ela é adquirida. Você tem que entrar em contato com o bacilo de Hansen, tá? Então, essa doença ela pode estar presente em pessoas idosas, por elas apresentarem um sistema imunológico mais debilitado, e o diagnóstico precoce é importante para a melhora dessa doença, tá? Então, a hanseníase era a famosa lepra de antigamente, né, que você não podia entrar em contato com as pessoas que tinham lepra, que você pegava. A gente tem até um hospital, uma vacina que cuidava de leprosos, hoje ele ainda continua cuidando de pessoas com hanseníase, tá? Ele ainda existe. Então, a importância agora de ter uma vacinação em dia. Muitas das coisas que a gente veio falando aqui tem como ser prevenida com a vacinação. Uma delas é a gripe. Então, é importante destacar que as vacinas, elas são não somente na infância necessárias, mas sim para toda a vida. Então, os idosos, eles precisam se proteger contra a gripe, pneumonia e tétano. Então, é prescrito no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que a gente chama de PNIMS, aonde é elencado um conjunto de vacinas consideradas de interesse prioritário na saúde pública no Brasil, tá? Então, as vacinas, elas são administradas gratuitamente nos postos de saúde na rede pública, principalmente para nós, enquanto profissionais da área de enfermagem, a gente precisa andar com o nosso cartão de vacina em dia. Então, hepatite B, tétano, gripe, antitetânica, febre amarela, tem mais uma outra. Eu esqueci qual a outra aqui. A gente tem que andar com nossas vacinas sempre em dia. Então, é importante a gente estar sempre conferindo no posto, tá? A vacinação. Então, aqui a gente tem as vacinas para adulto e para o idoso. Então, a diferenciação está na cor. As vacinas em amarelas, elas são consideradas para adultos. Até que idade, professora? De 20 a 59 anos, tá? E a mais de 60 anos são consideradas para idosos. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês na prova quais são as vacinações que tem que estar presente no cartão de vacina para o idoso, né? Eu estou falando só as do idoso, não as do adulto, tá? Então, já é uma dica, caso tenha alguma questão assim na prova, para vocês não errarem. Então, a hepatite B, né? Os grupos vulneráveis. A gente tem que aplicar em pessoas que aí possam ter contato com hepatite B, né? Então, a vacina que vai ter dentro dela é hepatite B recombinante, são 3 doses, e ela vai evitar a hepatite B. Já a dupla tipo adulta, que é a DT, é uma dose a cada 10 anos, e ela vai proteger contra difteria e tétano, tá? Febre amarela é a vacina da febre amarela atenuada, tá? Então, é o vírus, não, perdão, é o componente da febre amarela atenuado, tem que ser uma dose também a cada 10 anos, ela vai proteger contra a febre amarela. Já a tríplice viral, que também é conhecida como SCR, ela é dose única e ela protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Nos 60 anos, que a gente tem que focar no nosso paciente. A hepatite B, que tem que ser 3 doses também, e a hepatite B, que vai estar sendo a doença evitada,
febre amarela atenuada também, uma dose a cada 10 anos. A febre amarela, que também vai estar sendo evitada. A influenza sazonal, que é a vacina da gripe, que ela pode ser fracionada em atividade, é uma dose anual, então todo ano o idoso tem que tomar. Então, ele vai tomar a vacina da gripe ou da influenza sazonal, que é o que vai estar evitando, tá? A pneumocócica 23 valente, que é a PN 23, ela é dose única, e a vacina pneumocócica 23, ela é uma polissacarídea, tá? Então, ela vai estar evitando infecções causadas pelo pneumococo, tá? Então, são infecções pneumocócicas, tá? Que é pneumonia. A dupla tipo adulto, que é a ADT, que é a vacina advertida de difteria e tétano adulto. É uma dose a cada 10 anos de difteria e tétano. Ah, professora, mas eu vi uma idosa que tinha tomado a DTPA. A senhora sabe por que ela tomou essa vacina? É também a dupla tipo adulto atenuado, porque atenuado, tá? É para gestante, para não passar para o bebê. Então, é difteria e tétano, só que o A é de atenuado, da mesma coisa da febre amarela, tá? Então, se vocês virem, não está errado. Então, vamos falar um pouquinho agora de problemas musculoesqueléticos e neuropsiquiatrias. Então, a dor ela vai ser um processo que envolve o sistema muscular e ela vai ser muito comum no idoso. Então, a arquitetura óssea ela vai sofrer diversas alterações, com elas a redução da densidade óssea. Então, o envelhecimento vai fazer com que o paciente idoso tenha alterações na propriedade e proporção relativa dos elementos do tecido conjuntivo e do disco intervertebral, tá? Que é o famoso bico de papagaio, que o paciente vai apresentar. Então, também vai ter outras alterações da capacidade de absorção de água pelos discos, aonde vai acontecer uma redução da sua altura. Também vai ter perda de fibras musculares e também vai resultar na perda da força. O sistema músculo-esquelético, né, o sistema esquelético, ele é constituído por osso, cartilagem, tendões e ligamentos. E a função dele é suportar o corpo, né? Os ossos vão suportar a nossa estrutura óssea, vai fazer proteção para os órgãos que ele vai envolver, que a gente está falando de pulmão, né? Que as costelas, ela envolve o nosso pulmão. Tentar o movimento do corpo, armazenar minerais e gorduras, que constituem um local de produção e elementos sanguíneos, e a gente tem os tendões e ligamentos. O que são os tendões e ligamentos? Eles vão permitir a inserção do músculo e ossos e ligamentos que vão fixar os ossos um no outro. Então, nada mais é que os tendões são a junção, né? Os ligamentos e os tendões são a junção de músculos e ossos. Já os ossos, eles podem ser classificados como longos, curtos, achatados e irregulares. Isso vai depender de cada área que a gente vai ter a presença desse osso. E a articulação, também conhecida como junta, né, é o local onde dois ossos entram em contato. Então, as articulações elas têm a função de fazer o quê? Evitar que o osso fique batendo no outro. Né? Se a gente tivesse um osso batendo no outro, o tempo todo a gente já não tinha mais nem como andar. Estava todo sentadinho assim na cadeira de roda, porque o impacto de andar ia desgastar muito a cabeça do nosso fêmur, a cabeça da nossa tíbia, entendeu? Os nossos ossos não estariam mais a mesma estrutura que estão hoje, tá? E vai ter também a existência de um líquido entre os ossos. Esse líquido fica na bursa, tá? A bursa é que libera esse líquido. Então, quando a pessoa tem bursite, é inflamação na bursa, tá? Então, a bursa, ela libera esse líquido para lubrificar, como se fosse um óleozinho que lubrifica a engrenagem de uma máquina. A mesma coisa é a função da bursa em relação a juntos do nosso corpo, tá? Ou articulações. Então, o sistema muscular, ele já é constituído por músculos que vão apresentar contratilidade, excitabilidade, expansibilidade e elasticidade, tá? Então, existem 3 tipos de músculos, que eu já mostrei para vocês lá atrás, que é o esquelético,
liso e cardíaco. Então, as alterações anatômicas e fisiológicas, elas vão estar ligadas à velhice. Então, elas vão iniciar muitos anos antes do aparecimento dos sinais exteriores. Então, várias dessas alterações vão começar a manifestar de forma progressiva a partir dos 40 anos de idade e vão continuar até a morte. Então, para a gente melhorar a nossa musculatura, a gente tem até os 40. Depois dos 40, já não tem muito o que se fazer, tá? Então, por isso que o organismo, ele se deixa de poder adaptar, tá? Então, a adaptação, ela tem que ser feita até os 40, depois disso não tem mais como ser feito nada. Então, o plano fisiológico no processo de senescência é a causa do envelhecimento da estrutura do aspecto geral do corpo e o declínio das funções orgânicas. Voltando só uma palavrinha aqui. O que é senescência mesmo? Eu já falei para vocês lá atrás. Vamos ver se todo mundo lembra. Foi no início da matéria que eu falei, senescência. Alguém lembra? Alguém marcou em casa? Envelhecimento primário fisiológico universal progressivo? Exatamente. A senescência ela é algo fisiológico, né? Independente de qualquer patologia, vai acontecer, tá? Então, anotem aí para vocês não esquecerem. Senescência é o envelhecimento fisiológico, que independente de qualquer patologia, ele vai estar acontecendo. Além disso, a gente vai ter algumas mudanças estruturais, que elas vão estar a nível metabólico e celular e na repartição de alguns componentes corporais. Então, essas alterações, elas podem modificar não apenas o funcionamento do organismo, como ainda, né, a aparência do corpo. Então, as doenças mais comuns do sistema músculo-esquelético na terceira idade, elas vão ser apresentadas a seguir. Então, agora eu vou mostrar para vocês todos os tipos de doença que o paciente vai ter, ou alteração relacionada ao quê? Músculo esquelético. Então, a gente tem a artrite reumatoide, que ela também é conhecida como artrite degenerativa, artrite anquilosante, poliartrite crônica evolutiva, que a gente chama ela de PASSE, ou artrite infecciosa crônica, que vai ser uma doença autoimune sistêmica caracterizada pela inflamação das articulações, que a gente chama de artrite, tá? E que pode levar à incapacitação funcional dos pacientes acometidos. Então, além de estar danificando as suas estruturas corporais, o paciente vai ter alguns sintomas, como rigidez matinal, ele vai levantar de manhã e vai sentir que o osso dele está mais rígido, ele não vai conseguir movimentar a perna ou o braço de forma adequada, fadiga, que vai ser um cansaço a movimentação, e a perda de peso, tá? Então, o tratamento ele pode ser medicamentoso, então ele vai se basear no alívio da dor, tá? Infelizmente, como é um processo degenerativo senescente, que é algo natural, fisiológico, não tem muito o que se fazer, a não ser aliviar a dor, tá? A artrose ou osteoartrite, né? Ela já vai ser uma perturbação crônica das articulações e vai ser causada pela degeneração da cartilagem, tá? Do osso. Então, ela vai causar uma dor articular e rigidez. Então, a artrose ela vai afetar um grande número de pessoas por volta dos 70 anos de idade, tanto homens quanto mulheres. Então, quer dizer que ela não vai ter uma preferência de sexo. Então, essa doença, ela tem que se envolver nos homens, com idade mais precoce, os sintomas vai ser dor em uma ou em várias articulações. Geralmente, o homem vai sentir uma dor no dedo grande do pé, que é o hálux, tá? Vai ser bem comum. Então, anotem aí, o dedo grande do pé é chamado de hálux, tá? Além dos outros dedos, a base do polegar, pescoço, a zona lombar, quadril e joelhos. A bursite, que eu falei com vocês, que é a bursa, né? Que é a inflamação na bursa, onde ela vai ter o líquido que vai envolver as articulações. Então, ela funciona como um amolecedor entre os ossos, tendões
e tecidos musculares. Então, ela é muito comum nos pacientes idosos e a bursite ocorre principalmente nos ombros, cotovelos e joelhos. Por que que nessas regiões? São regiões de alta utilização, né? A gente sempre está utilizando, para esticar o braço, a gente está usando tanto o ombro quanto o cotovelo. Para a gente se locomover, a gente utiliza os joelhos. Então, quanto mais a gente usa uma região, mais rápido vai ser a deteriorização dessa parte, tá? Então, a inflamação da bursa, perdão, ela vai ser sempre mais comum e presente nessas áreas. Então, o que o paciente vai sentir? Uma dor muito grande, edema, além da inflamação. Com isso, ele vai ter uma restrição dos seus movimentos e esses vão ser os sintomas que a gente mais vai encontrar. Outras causas também que podem desenvolver a bursite são traumatismos, infecções, lesões por esforço repetitivo, que é a famosa LER, que hoje já não é chamada assim mais, gota e etc. As câimbras, elas vão ser caracterizadas por contrações musculares involuntárias, acompanhadas de dores fortes. Quem aí já nunca sentiu uma cãibra, né? Às vezes está dormindo, do nada sente a perna repuxando, e enquanto, né, essa cãibra não passa, a dor naquele membro também não passa. Então, geralmente, nos pacientes idosos, as câimbras elas vão ser mais comuns na panturrilha, tá? Então, as câimbras musculares, elas podem vir através de um esforço ou noturna. Por quê? Se a gente faz um esforço muito grande, a gente vai precisar muito daquela musculatura. Então, pode ser que venha dar a cãibra. Ou vice-versa. Às vezes, você está dormindo, está no momento de repouso, e sua musculatura vai dar uma repuxada, que é literalmente isso que acontece. A musculatura, ela dá uma repuxada ali, e você vai sentir essa dor. Então, vai acontecer devido ao desequilíbrio do abastecimento de minerais, como magnésio e cálcio. E o sangue do músculo. Às vezes, você está dormindo com a perna dobrada, então o sangue não está chegando de forma adequada. Então, aquela repuxada vai ser como se fosse um aviso do seu corpo para você esticar aquele membro para poder fluir o sangue de melhor forma, tá? Aí, eu não sei se alguém já ouviu falar que quando está com cãibra, fala assim, é falta de comer banana. Come banana que vai melhorar. Comer banana é empírico, mas na verdade quer dizer que os minerais como magnésio e potássio estão abaixo, tá? Então, isso vai levar a uma disfunção do músculo, que elas podem durar apenas alguns minutos e depois desaparecer, ou elas podem ter alguma repercussão mais grave. Mas a dor, no momento, ela vai ser muito intensa e muito forte, tá? E a gente usa os miro-relaxantes, são os relaxantes musculares, para melhorar essa questão da cãibra, tá? E a gota, o que é a gota? A gota ela vai ser uma doença reumática, tá? Ela vai estar caracterizada por uma inflamação intensa na articulação e ela vai estar associada ao ácido úrico elevado no sangue, maior do que 7 miligramas por decilitro, tá? Então, essa substância, ela vai acumulando a junta em forma de cristais. Então, vai desencadear um processo inflamatório com uma dor muito intensa. Então, a gota é mais frequente nos homens, cerca de 95% dos casos, e depois ela pode vir atingir as mulheres na menopausa. O tratamento costuma ser com medicamentos como anti-inflamatório, e o paciente que tem gota, ele corta a carne da sua refeição. Como assim, professora? Não pode comer carne de boi, não pode comer carne de porco. Ele tem que comer mais verduras, frutas, legumes, carne de frango, né? Ou peixe. Então, só alimentos mais leves, porque tanto a carne de porco quanto a carne de boi, ela ajuda a aumentar o nível de ácido úrico no sangue, tá? Professora, só dando problema para vocês, né? Se alguém ia fazer um churrasco no final de semana, já quebrei o churrasco também, né? Eu estou muito mal com vocês. Eu estou muito mal com vocês ultimamente, né? Cerveja, é o churrasco. Estou boicotando tudo vocês. Mas não é, gente. É porque realmente é o que acontece com o paciente idoso, né? Por causa que a gente vai ter uma insuficiência renal muitas vezes associada, esse aumento de ácido úrico, tá? Então, assim, são coisas que o paciente tem que acompanhar. E às vezes a família não entende por que o médico fala. Não pode comer carne de boi, não pode comer carne de porco. Aí, às vezes, o paciente também não entende, chega em casa e fala assim, ó, o médico mandou parar de comer tudo. Posso comer mais nada a partir de hoje. Aí o familiar fica assim, nossa, mas
Ele realmente não vai comer nada, que médico cruel, covarde, né? Deixando minha mãe com fome. Não é. Ele está cortando algo que vai piorar a situação dela no futuro. A gente também vai ter a lombalgia, tá? A lombalgia, ela vai ser uma dor na região lombar, que também é conhecida como lombalgia ou lombacitolalgia, tá? Porque ela pode acometer o nervo ciático. E ela é a segunda causa mais frequente de incapacidade dos pacientes idosos. Ela ainda vai ser superada apenas pela dor de cabeça. Então, na maioria das vezes, a lombar ela pode ter sido causada pelo carregamento de peso de forma correta ao longo da vida. Então, todo mundo sabe que tem que abaixar na carga, pegar o peso e subir. Nunca desce e pega, porque isso acaba com a coluna, né? A mesma coisa nós, que somos profissionais da área da saúde, a gente movimenta paciente o dia inteiro. Alguém já viu aquele meme na internet, assim, com uma mulher com um gorrinho assim, de enfermagem na cabeça, musculosa, assim, uma semana movimentando o paciente? Alguém já viu esse meme? Porque realmente a gente faz muito esforço. Então, a gente tem que saber como fazer para não prejudicar a nossa saúde, tá? Então, também pode acontecer na região cervical, que é mais próximo ao pescoço, por posições ruins, viciosas e exercícios físicos feitos incorretamente, tá? Então, esse caingal extremo, né, em caso bem grave, ela pode causar uma lesão na coluna que a gente chama de escoliose, que é a coluna em formato de S, né? A coluna é reta, mas quando o paciente tem escoliose, ela dá umas quebradinhas, então o paciente sente muito dor, tá? E a osteoporose, o que vai ser a osteoporose? Ela vai ser a diminuição da massa óssea, tá? Então, elas passam a fraturar espontaneamente em atividades comuns do cotidiano, como o ato de levantar com rapidez ou de se movimentar de forma rápida, que pode gerar uma fratura no quadril. Então, além dessas fraturas, vai ser também, né, causadora de encolhimento das vértebras, redução da estatura e ossos extremamente dolorosos, tá? E costas corcundas. Então, muitas vezes a gente vê aquele paciente que anda assim, ó, literalmente, que ele anda com o pescocinho assim, ó, é por causa de osteoporose, tá? Então, essas doenças elas vão ocorrer principalmente no processo normal de envelhecimento, que é a senescência, e atinge com mais frequência as mulheres, uma vez que elas possuem menos ossos maciços em relação aos homens. Tá aí um fator que faz com que o homem suporte mais peso do que nós mulheres, tá? O homem aceita cargas de alta intensidade com mais facilidade, porque eles podem carregar mais peso devido a resistência óssea deles. E nós, mulheres, não temos essa resistência óssea toda, tá? Por isso que muitas vezes a gente carregar um pouquinho de peso já está acabando com a gente. Então, outro fator que torna a mulher mais susceptível a essa doença é a causa acentuada de estrógeno. Então, quando o estrógeno ele vai descer por causa da menopausa, que não é mais necessário ter o estímulo desse hormônio, ele faz com que a mulher absorva menos cálcio. Então, isso vai fazer com que o osso fique mais poroso e, consequentemente, mais frágil, tá? Agora, vamos falar os problemas neuropsiquiátricos na terceira idade, né? No caso, das pessoas idosas. Então, em relação às pessoas mais jovens, as pessoas idosas são menos prováveis de se passar por um tratamento de sintoma de saúde mental. Por quê? A pessoa idosa, ela não vai chegar para você e falar assim, estou com depressão. Quero tratar. Tô com esquizofrenia, eu estou sentindo que tem alguém me perseguindo o tempo inteiro. Me lembra do hospital psiquiátrico? O paciente idoso, ele tende a se fechar com o passar dos anos. Então, ele não começa a verbalizar o que ele está sentindo. Então, muitas vezes, quando a família vai descobrir, esse quadro já está instalado há muito tempo, tá? E o que mais acontece nos pacientes idosos é a depressão, por entrar num processo de quê? De desutilização, né? O próprio familiar acredita que ele não é útil, que ele não é capaz de fazer o mesmo tipo de atividade, então isso vai danificando o neurológico dele com o passar do tempo. Então, a gente precisa acompanhar os nossos pacientes, né, para poder aconselhar ele da melhor forma possível. Então, a depressão nada mais é que um distúrbio mais comum
que ele é relacionado ao afeto e o humor do idoso. Então, com frequência, ele vai responder ao tratamento. Então, a sua classificação e diagnóstico vai depender de acordo com o número e gravidade dos sintomas. Então, a depressão ela vai diminuir a qualidade de vida e aumentar o risco de suicídio, que vai se auto-perpetuar. Por quê? Uma vez que o paciente idoso ele não se sente útil, ele vai ter mais ideias suicidas. Você vai pensar assim, eu já estou velho mesmo, eu não preciso de mais nada, eu não tenho utilidade, ninguém quer que eu fique aqui mesmo, eu não posso trabalhar, eu não posso varrer uma casa, tudo vai ser um problema para mim. Então, por que eu preciso viver? Então, a gente tem que alertar para esses sinais, tá? E ele também pode ter um sinal de doença crônica ou ser o resultado de uma doença física. Então, os sinais de depressão eles vão incluir sinais de tristeza, fadiga, perda de memória e concentração diminuídos, sentimento de culpa e inutilidades, distúrbios do sono, distúrbios do apetite, como perda ou ganho de peso excessivo, agitação, diminuição da atenção e ideia suicida. Por que isso tudo vai acontecer? Porque o paciente idoso ele já está sensível por causa da idade, já tem várias mudanças acontecendo com ele, e ele ainda vai se sentir inútil, porque o maior fardo para o idoso é se sentir inútil, tá? Porque muitas vezes a família vai culpar ele de algo que ele fez quando ele estava sadio, tá? Infelizmente acontece. Às vezes a pessoa ela toma uma decisão e aquela decisão não é bem vista pela família. Não é a decisão que a família esperava. Então, a família começa a jogar isso na cara desse paciente quando ele precisa de assistência. Vai cuidar dele, mas vai jogar na cara dele certos fatos que aconteceram no passado. Então, ele acaba desenvolvendo aí acaba desenvolvendo a depressão por causa de pressão familiar, né? Então, a gente tem que também saber qual que é o meio, qual que é a condição na qual ele está inserido. Então, normalmente, o tratamento vai ser através de antidepressivos e apoio de pessoas que podem ajudar ele a sair dessa. Muitas vezes são amigos próximos ou familiares, mas outras vezes nem o próprio familiar quer a melhora desse paciente, tá? Então, infelizmente, às vezes que a gente acaba sendo um motivo para ele querer viver. É muito triste, né? Saber que um terceiro que nem conhece a história dele vai dar mais apoio do que a família, mas muitas vezes acontece, tá? A gente vai ver alguns vídeos da hora para frente mostrando como as pessoas conseguem ser cruelas, né? Mesmo que a pessoa não foi a melhor de todas quando ela era jovem, sadia, não cabe a nós julgar ela, principalmente como família, porque às vezes os pais da gente, os avós da gente, enfim, os nossos parentes, eles erram tentando acertar. Nós somos assim com os nossos filhos, a gente nunca tem certeza que a gente está acertando. A gente só vai saber que a gente está acertando lá na frente, quando aquilo der fruto. Se aquilo não der fruto, a gente não vai saber que a gente não estava acertando, né? A gente sempre tenta dar o melhor. A gente tenta sempre olhar uma maneira de fazer o melhor. Aos nossos olhos é o melhor, às vezes os olhos do nosso filho é o pior. Tá? E, infelizmente, tem muito filho que maltrata o pai quando chega na terceira idade. Então, a gente vai chegar nessa fase de abuso, né? De abuso neurológico, financeiro. Então, a gente vai ver o quanto que isso é tão comum. Infelizmente, ainda é comum na realidade, tá? O paciente ele pode também apresentar um quadro de delírio. O que é um quadro de delírio? Ele vai ser um estado de confusão. Ele não vai conseguir saber exatamente aonde ele está. Isso é muito comum em paciente idoso, por quê? O paciente idoso, ele tem um meio onde ele vive, no caso a casa, como ponto de referência para ele saber aonde ele está. Se você tirar uma coisa do lugar, esse paciente já fica confuso, porque ele vai ter o meio que ele está como norte de quem ele é. Então, quando você retira o paciente de casa e leva para o hospital, onde tem uma janelinha e um relógio, em 24 horas esse paciente já está falando coisa que não existe. Ele fala que está vendo animais, ele fala que você quer matar ele começa a confundir o nome dos familiares, e isso é muito comum, tá? Acontece muito com o paciente idoso, tá? Então, esse caso é um caso de delírio, porque ele vai começar a ver coisas que não existem.
Então, infelizmente, é comum, e isso melhora quando a sintomologia do paciente é tratada, né, esses sintomas no qual fizeram ele se ausentar da residência melhora, ou quando ele tem contato com algum familiar constante. Então, a gente precisa saber identificar, né, o que é um quadro de delírio, uma alucinação, e o que não é. Porque, às vezes, tem paciente que finge estar confuso para se aproveitar da situação. Então, a gente tem que saber, conhecer o que vai acontecer e o que não vai. Às vezes, o paciente vai ficar num quadro alucinógeno, ele vai falar que você está tentando matar ele vai ver a caneta na sua mão e vai falar que é uma faca. Tá? Ele vai ter ilusões, ele vai ver pessoas que não existem, pessoas do passado que já morreram, e ele vai falar que está do lado dele. Ele vai expressar para você um medo e uma ansiedade muito grande. Pode ser em relação ao procedimento ou à internação, e uma paranoia. O que é essa paranoia? Ele vive dizendo que tem alguém perseguindo ele. Tá? Ele vai ver uma pessoa que vai estar perseguindo ele, e essa pessoa realmente não vai estar ali, tá? Então, devido a essas sintomologias todas, né, a gente pode perceber que é um quadro de delírio que está acontecendo e ele constitui. Tudo bem, não tem problema não, eu vou colocar no YouTube e mando o link para vocês de novo lá no grupo da turma, tá? Enquanto ele vê essas questões, a gente tem que avisar o médico que muitas vezes o paciente precisa tomar uma medicação. De nada, para ficar mais tranquilo dentro da assistência hospitalar, tá? Às vezes ele não deixa a gente nem, boa noite, não deixa a gente nem fazer um procedimento dele, de tão agitado que ele fica, tá? Isso aconteceu com uma parente minha. A minha avó internou, enquanto eu estava com ela estava tranquila. Quando ela teve que ir para o CTI, que era no meio da Covid, então não podia ter contato com ninguém, com 2 dias que ela estava sozinha, no outro dia ela arrancou o tubo da máscara de MAC, começou a bater com o tubo nos médicos, quebrou o oxímetro no dedo dela estava todo cortado, ela falou que ia bater nos médicos. Então, eu tinha que ver a cena, eu cheguei lá, não estava acreditando, ela pegou o tubo e ficava assim, desse jeito, com um tubo nos médicos, assim. Não, foi assim, hoje a gente ri porque, assim, é engraçado, né, realmente, mas na hora que eu cheguei, eu achei assustador, um tubo assim, aí eu cheguei e falei, o que é isso, amor? Tá acontecendo? Ela, toda diferença, tá querendo me matar? Não vou deixar isso me matar, não. E ela já tinha arrancado acesso, porque isso acontece, tá? E a gente tem que saber como lidar. E por que eu estou contando essa situação para vocês? Porque a postura dos profissionais não foi adequada. Porque o técnico que estava com ela, conversou com ela, tentou acalmar ela. Ficou assim, nossa, a avó estava muito agitada, a gente estava falando de delírio. Aí, assim, os outros profissionais que auxiliaram ele estavam reclamando dela. Mas a vozinha ali deu muito trabalho. Essa vozinha tá impossível. Não sei o que essa vozinha está fazendo aqui. Ela devia estar em casa. E eu estava lá, né? Aí eu virei e falei com a moça, qual é o seu nome? Aí ela me falou o nome dela, eu falei assim, vou te chamar de moça do macacão azul. Aí ela, não, mas eu acabei de falar seu nome, meu nome, eu falei assim, exatamente, o nome dela tá aqui. Por que você está chamando ela de vozinha? Ah, é questão de respeito. Eu virei e falei assim, tá, mas você está falando que a vozinha deu trabalho, você sabe que ela não está num quadro de delírio, não sabe? Aí ela, sei. Então ela vai te dar trabalho mesmo. Estava esperando que ela fosse fazer o quê? Um quadro de delírio? Levantar da cama e abraçar todo mundo? Ela, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Eu falei assim, estou tentando te mostrar que você tem que ter respeito pelo paciente. Se você está falando isso comigo aqui, imagina que você falou dela enquanto eu não estava. Ela está tendo um quadro de delírio, ela não tem problema cognitivo, porque ela não vai entender o que você está falando, não. E nisso a minha avó já estava sedada, né? Quando eu cheguei lá, eles conseguiram sedar ela para ela ficar mais tranquila. Aí ela, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu falei assim, você estudou humanidade? Não. Então, humanidade, não. Aí ela, não sei. Eu falei, pois é, então acho melhor você voltar para a escola. Aí ela falou, você não tem direito de falar assim comigo, não? Eu virei e falei assim, você tem o direito de falar assim com a minha avó? Aí essa enfermeira chegou. Aí ela veio para mim e falou assim, o que está acontecendo? Eu não queria saber se a profissional ali não tem organização, porque o que ela está fazendo é desrespeitoso. Se a minha avó tivesse acordado, ela estaria constrangida, porque eu tenho certeza que a minha avó não fez nada disso aqui porque ela quis. Aí ela, mas... Aí ela já sabia que eu era enfermeira. Eu só tinha falado para os médicos, mas assim, falou para a médica e falou para todo mundo, né?
Porque se acontecesse o pior, eu pedi que ligasse para mim, não para minha mãe. Aí falou para ela, mas você relembra, depois chegou perto dela e falou. Aí ela virou e falou assim, você me desculpa, eu não sabia que você era da área também, não. Eu falei assim, independente da sua área, você tem que tratar minha avó direita. Não só minha avó, qualquer outro paciente. Então, quer dizer que se o paciente fizer algo que não está dentro do esperado, você vai culpar ele por isso? Ninguém está aqui porque pediu para estar. Né? Você está aqui para cuidar de um paciente no momento que ele precisa. Ninguém falou para você assim, eu vou entrar no hospital com a cara arrancando tudo e fazer assim, e bater em todo mundo. Ninguém faz isso. Até porque ninguém gosta de ir para o hospital. Ou alguém vai para o hospital por hobby. Né? Então, assim, são situações que a gente tem que tentar entender o lado do outro também. Eu sei que é desgastante, eu sei que o plantão é tumultuado, mas não cabe a nós maltratar o paciente por causa disso. Né? Com respeito. Né? Então, por isso que eu falo com vocês de humanização. Porque da mesma forma que eu tinha um pouco de entendimento, vi e não gostei da postura, outras pessoas que às vezes nem é da área não vão gostar dessa postura. Então, a gente tem que saber como portar na frente do outro. Né? A gente tem que tratar o outro com o máximo de respeito possível. Independente que ele dê trabalho ou não. Não é a gente quer falar, fala longe. Vai num cantinho e fala, nossa, hoje a paciente lá do leito X, você não está na frente do paciente, o paciente do leito X fez isso e isso, foi muito trabalhoso, tumultuou o plantão. Você não está falando na frente dela. Uma coisa é você falar na frente da pessoa, outra coisa é você falar no reservado. Porque a sua opinião, às vezes, ela pode impactar no processo de recuperação daquela pessoa. Porque se ela fez algo no qual ela não vai se lembrar, porque minha avó não lembrou depois, quando ela voltou da sedação, que ela tinha feito isso. Ela viu o dedo machucado e perguntou o que tinha acontecido. Então, se ela perguntou o que tinha acontecido, ela não estava nela mesma, né? Então, e aí? Como é que fica? Né? Porque a gente sabe que as pessoas que estão sedadas, elas escutam o que a gente está falando. Né? E a gente tem a maior prova disso, são estudos científicos que mostram que pessoas que voltam da sedação viram e falam assim, que escutaram o tempo inteiro os profissionais falando que ela ia morrer. E aí? Não vai saber quem é você, mas se a fala foi sua, vai pesar na sua consciência, não vai? Pelo menos na minha pesaria. Desejar a morte do outro, sabendo que eu estou ali para cuidar dele. Então, a gente tem que ter um pouco de maldade. E, infelizmente, essas coisas, ninguém ensina para a gente quando a gente entra na instituição, não. Tá? Essas coisas não ensinam. E, às vezes, a gente perde uma oportunidade boa mesmo. Se tem reclamação de você, reclamação roda. E a reclamação roda em todos os hospitais. Aí, às vezes, você cata uma vaga boa, no hospital para te dar um salário melhor, só que uma pessoa que trabalhou com você e viu essa situação, fala para o outro lá na frente. Contrata não sabe cuidar do paciente, não sabe respeitar o paciente, tem até a técnica, mas não tem postura de profissional. Você vai colocar ele aqui e vai te dar trabalho. Você acha que você vai conseguir a oportunidade? Não vai. Então, aí vai fechando as portas para você e, às vezes, a gente não sabe por que as portas estão se fechando. O pior de tudo é isso. As portas estarem fechadas e você não conseguir entender o porquê que a porta está fechada. E, às vezes, foi uma coisa que, para você, porque para ela isso é uma coisa simples. Né? Para ela falar que minha avó era uma vozinha, que ela deu trabalho, que ela fez isso, que ela fez aquilo outro, desrespeitar ela como indivíduo, para ela foi simples, é uma coisa normal. Mas, às vezes, para o outro que tinha o mesmo olhar, não era normal. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas falas. Infelizmente, a gente tem que se policiar o que a gente fala e com quem a gente fala. Então, só para finalizar a aula aqui hoje, a gente vai parar na parte do delírio. Aí eu vou continuar falando de demência, Parkinson, e vou começar um pouco de cuidados do idoso, tá? Aí eu vou gravar essa aula amanhã para vocês, que amanhã eu estou aqui no grau de novo. Como eu já disse, eu sou patrimônio aqui do grau. Então, amanhã eu estou aqui, aí de uma aula para outra dá para gravar, e eu vou colocar, e na segunda-feira, no final de semana, vocês assistam, que na segunda-feira a gente vai continuar de onde eu parar. Aí eu vou avisar para vocês, tá? Que está postado e onde eu parei, tá? Por hoje é só. Tenham um bom final de semana, meninos. Até... Boa noite. E vamos sextar. Oi? Oi. Nada não. Eu escutei mais ou menos. Vai sextar, né? Olha o ar público, viu? Eu sabia que você ia falar isso.
Toda sexta a senhora fala isso só para estragar nosso final de semana, para a gente ficar com consciência pesada. Mas Toda hoje, sexta. hoje não foi.